canal. Nós estamos aqui hoje para gravar mais um bate-papo com propósito. O pessoal perguntou algumas coisas depois que a gente postou o primeiro bate-papo. E contou algumas coisas a respeito da nossa vida, sobre os propósitos, sobre o nosso projeto, mas algumas questões ainda ficaram com dúvida, né? E aí hoje a gente vai conversar com vocês sobre um pouco da nossa vida, sobre a nossa trajetória na dança, sobre como a gente entrou nesse processo de dança. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta e quiserem saber alguma coisa específica, coloca aí embaixo nos comentários que aí no próximo vídeo a gente responde as perguntas que vocês tiverem, tá? Então, eu respondo muitas pessoas no nosso canal perguntando o que é purpose, por que projeto. Primeira coisa, as pessoas têm um pouco de dificuldade de falar purpose, porque na verdade não se fala purpose. Se a gente for falar a palavra correta no inglês é purpose, só que é um pouco difícil de pronunciar. Então a gente está no Brasil, a gente abrasileirou o nome e ficou purpose para o pessoal falar de uma forma um pouco mais fácil, tá? Então, purpose significa propósito. E quando a gente escolheu esse nome, era justamente isso. A gente queria cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas, e eu acabei falando um pouquinho sobre isso no vídeo anterior, né? Que a gente queria fazer uma sequência de ministrações para tocar a vida das pessoas e assim cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. Então, purpose significa propósito, e é por isso que a gente escolheu esse nome. Por que projeto? Porque nós não somos um ministério. A gente é um ministério da igreja fechado, que trabalha para a igreja. Nós somos 3 meninas que resolveram, através de um propósito em comum, de um dom em comum, ministrar a vida das pessoas. Então a gente achou que ministério não seria o nome mais apropriado para aquilo que a gente ia fazer. É um projeto que visa alcançar pessoas, a vida de pessoas através da dança, tá? Então espero ter respondido basicamente rapidinho o que significa projeto purpose. Então, primeira pergunta, ok? A segunda pergunta que foi mais pedida por vocês foi sobre a nossa vida na dança, sobre a nossa trajetória na dança. Então, a gente vai tentar ser rápido, eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. E aí cada uma vai falar um pouquinho do seu testemunho a respeito da dança. A gente espera que edifique a vida de vocês, tá? Eu já olho pra você porque vou falar um pouquinho do meu testemunho. Vai ser bem rapidinho. Tem apenas, vai fazer uns 2, 3 anos. Quase 3. Quase 3, tem uns 2 anos que eu me converti. Antes disso eu já dançava. Calma aí, gente. Você dançava secular, você dançava com as pessoas do mundo, enfim, né? Antes eu dançava música secular e tal, não tinha muito contato com a igreja, eu não sabia que tinha dança na igreja. E aí logo antes de eu me converter, na verdade, quando eu comecei a frequentar a igreja, eu vi o ministério através de um congresso que teve. E aí eu gostei muito e eu me empolguei muito, porque até então eu não sabia que tinha dança. E aí isso foi mais um motivo para me levar a me converter. Então, com isso também, eu me converti, logo eu entrei no Ministério de Dança. Tem pouco tempo que eu tô lá, tem um ano e pouco, porque eu entrei depois que eu me converti. E por um momento no Ministério, aliás, teve vários momentos, né, que eu pensei em sair do Ministério, por achar que, eu não consigo dançar, eu não sei, não tá legal, eu não gosto. E eu sempre pensei nisso, eu acho isso, eu acho aquilo. Mas em um certo momento, Deus me falou que não depende do que eu acho, depende da forma que Ele vê. Eu descobri que quando eu danço, sai virtude de mim. E que essa é uma forma de eu alcançar Deus, para que Deus alcance outras pessoas. Então vai muito além de mim, vai muito além do que eu acho. Vai muito além da minha vida, porque chega até a vida de outras pessoas. E nesse projeto foi uma forma de sair de 4 paredes, sair apenas de um ministério de igreja, apenas não, tem muita coisa, sair entre 4 paredes de uma igreja e alcançar várias pessoas, não só aqui na cidade, mas também no país.
país. E é uma forma mais acessível, né, para as pessoas terem contato com isso. Então, esse projeto foi uma forma de alcançar mais pessoas, de ministrar mais pessoas, levar a vida de Deus para mais pessoas, gerar vida através da nossa dança. Então, quando Deus ministrou isso para mim, foi uma forma de eu querer mais, de eu abraçar mais a dança e de me entregar mais nela, porque eu entendi que não é apenas uma dança, é uma ministração que chega para Deus. E aí eu tô no Ministério da Igreja, eu tô agora no projeto e sempre quando tenho oportunidade de ministrar em outros lugares ou de fazer algo para Deus com a dança, eu sempre estou à disposição para fazer mais e mais para Ele. Fala quantos anos você tem, que os meninos sempre perguntam também. Eu tenho 19 anos, esse mês, na verdade. E eu me converti, acho que foi com 17 anos. Amém. Maísa. Então, eu desde pequena, né, ia pra igreja com minha mãe. Meu pai se converteu depois. E aí, quando eu era criança, eu tinha primas que faziam balé, né, numa escola de dança da nossa cidade. E eu falava que, nossa, era muito chato, eu detestava balé, eu detestava dança, eu falava, nunca que eu vou fazer isso. E eu não gostava mesmo, eu achava muito chato. Aí tinha as apresentações, né, todo final do ano, e eu nunca quis ir, nunca nada, porque eu achava chato. Pra mim era muito chato, muito chato. Aí depois de um tempo, quando eu acho que eu tinha uns 9, 10 anos, uma prima minha me chamou pra gente começar a fazer jazz. E eu não tinha nem ideia do que era isso. Eu falei, então a gente vai começar a fazer jazz, vamos, então vamos. E aí a gente começou a fazer e eu me apaixonei, assim. Só que só jazz, não ia fazer balé nunca, porque era muito chato. Isso era o que eu falava. E aí depois de um tempo também comecei a fazer balé. Só que aí como eu comecei a dançar, né, nessa escola de dança da cidade, não tem nada a ver com a igreja, na igreja que a gente frequentava, tinha o Ministério de Dança e aí eu fui me interessando e quis entrar no Ministério de Dança. Isso tinha uns, não sei, eu acho que uns 11, 12 anos, acabou que eu entrei pro Ministério de Adolescência. Porque lá na nossa igreja tem o ministério, né, todo, e aí ele é dividido em infantil, adolescente e tem os jovens. Aí eu entrei no Ministério de Adolescentes. E aí também na época tinha eu e acho que mais 2 meninas só. E a nossa líder, e era pequeno, assim, mas eu amava, a gente sempre ia, ensaiava tudo. E aí eu fui crescendo, me apaixonando sempre cada vez mais por esse universo assim, da dança. E continuava, fazia as aulas na escola e também ficava no ministério. Até que depois também mudou a nossa líder, a Thaís virou nossa líder. E aí... E aí a coisa começou a ficar ruim. Aí deu uma mudada, sério. Aí acabou que como a gente era poucas na adolescentes, juntamos, né, com as jovens. Porque também tinha mais ou menos o mesmo tamanho, assim. E o Ministério da Jovem estava pequeno, a gente juntou. E aí depois começou a crescer de novo, separamos. E foi assim, por um tempo, também acho que um ano, né? Eu fui Ministério das Adolescentes, eu fui líder do Ministério das Adolescentes. E aí tive que sair porque eu fiz vestibular e passei e fui fazer faculdade em outra cidade. E eu tenho 19 anos, eu tenho 19 anos, fui fazer faculdade em outra cidade. Então aí eu tive que me afastar um pouco do ministério. Não saí totalmente, mas tive que me afastar, porque eu não tinha como ficar aqui ensaiando. Às vezes pra ministrar no domingo eu vinha passar o final de semana, mas no domingo no culto à noite eu tinha que ir embora, eu não ficava. Então acabou que me afastei um pouco do Ministério de Dança. E a igreja lá na outra cidade, eu não me encaixei muito no Ministério de Dança, não consegui ter contato com a líder. E foi vários contratempos assim. E aí um testemunho assim, sobre o nosso projeto mesmo, quando foi ano passado, no final do ano passado, enquanto a Thaís ainda era líder do nosso ministério, eu ouvindo a música sobre ele, Deus ministrou no meu coração de que a Thaís ia me dar uma oportunidade de ministrar uma música e era aquela música que eu ia ter que ministrar. E eu, tá bom, guardei aquela informação, tava tranquila.
E aí passou um tempo, a Thaís saiu da liderança do ministério. Eu falei, mas como assim? Porque ela ia me dar essa oportunidade, mas eu deixei. Eu falei, deve ser coisa da minha cabeça, não deixei quieto, não. Passou um tempo, a Thaís chamou a gente, né, pra conversar, e aí falou que tinha esse projeto no coração, que também, eu tava lembrando, né, quando a gente era do ministério, a gente já tinha começado a colocar as ministrações do nosso ministério no YouTube, a gente tinha esse projeto há um tempo, mas aí acabou que não deu certo e tal. Aí ela veio, né, resgatar essa nossa vontade que tinha. E aí eu lembrei de que Deus tinha falado, né, e aí eu falei com as meninas, contei, que eu acho que a gente poderia começar o nosso canal aí com essa música, porque teve essa ministração. E foi assim uma grande confirmação da gente também de que esse projeto nasceu no coração de Deus e tá aí pra gente poder levar, né, a palavra dele, a vida dele para as outras pessoas de uma forma diferente do que a gente estava acostumado a fazer. E é isso, a gente está aí. Bom, muito legal. Bom, vocês perceberam que eu tô do lado de duas pessoas de 19 anos, né, gente? Não, eu não tenho 19 anos. Ai, eu sou a titia do ministério. Bom, gente, eu me converti com 11. Até eu me firmar na igreja mesmo, foram alguns anos. Eu me converti com 11, aí depois eu saí da igreja, me desviei, enfim. E com 17 anos eu me firmei numa igreja, de fato. E nessa igreja tinha ministério de dança e eu sempre dancei, participei de concursos, competições, etc. Eu dançava muito pra escola, fazia abertura de coisas e tal. E quando eu entrei nessa igreja e vi que tinha ministério de dança, eu falei, cara, que legal, eu vou poder continuar fazendo o que eu gosto de fazer, mas agora pro Senhor. E aí eu quis entrar no ministério, pra participar desse ministério, tinha que ficar um ano no banco, indo em todos os ensaios, sem faltar, porque se você faltasse o ano zerava e você começava o ano todo de novo. E eu fui perseverante, fiquei um ano lá, indo em todos os ensaios, só olhando, entendeu? E aí passou um ano, eu consegui romper, participei alguns anos desse ministério de dança nessa igreja. E depois de um tempo, depois de uns anos, eu casei e fui para outra cidade, a cidade que a Isa mora hoje, que é a capital do nosso estado. Fomos morar lá e quando eu entrei na igreja de lá, eu não consegui entrar, não consegui me adaptar ao ministério de dança de lá, foi complicado pra mim. E um amigo meu, muito amigo, daqui da minha cidade, conversou com um amigo dele de lá de onde eu morava, que era líder do teatro. E aí a gente entrou no teatro, ficamos anos no teatro, lá nessa igreja. E depois de um tempo, esse meu amigo me chamou para poder participar de um espetáculo que ele ia fazer aqui na nossa cidade, né, em Linhares. E eu vim participar com ele, eu era bailarina do espetáculo de dança, e isso reacendeu. Eu já tinha esquecido um pouco da dança, eu estava feliz, satisfeita no Ministério de Teatro, mas aí fazer a bailarina, ter que colocar sapatilha de ponta, eu nunca tinha colocado uma sapatilha de ponta, eu consegui ficar em pé numa sapatilha, fiz o teatro. E na coxia do teatro, a líder do Ministério de Dança me abordou e falou que ela tinha visto que eu ia estar no Ministério de Dança dessa igreja. Eu falei, você está louca, porque eu estou em outra cidade, como que eu vou participar desse Ministério de Dança? Isso não faz sentido. E aí eu achei que ela estava louca, eu falei amém, tipo amém, querida, tal, e deixei pra lá, porque não era possível, não tinha nenhuma condição de eu mudar de cidade. E acabou que ela não tava louca, doida tava eu mesmo. A gente voltou pra capital, aconteceram muitas coisas e Deus foi fechando muitas portas nessa cidade que a gente tava, abrindo outras totalmente fora do pensamento humano, assim. E a gente voltou pra minha cidade natal, voltamos a morar aqui em Linhares, e eu entrei no Ministério de Dança dessa, como ela tinha falado. E aí eu calei minha boca. Me dei mal. Depois de pouquíssimo tempo que eu tava no Ministério de Dança, a líder, ela teve problemas sérios de saúde. E ela teve que se afastar da liderança do ministério e me colocou no lugar dela para ser líder do Ministério de Dança da igreja. E eu tava me achando
legal, porque todo mundo tava falando que legal, a bailarina vai ser líder do Ministério de Dança, não sei o que. E eu me achei super nesse tempo aí. Aí Deus começou a me tratar, porque assim que eu entrei pra ser líder do Ministério de Dança, todo mundo saiu. E eu fiquei sozinha com mais um. E aí eu falei, Deus, tem alguma coisa errada com isso. E eu fiquei muito tempo, muitos meses, sozinha com essa outra menina, a guerreira da minha vida, Marina. Ela é maravilhosa, esteve comigo durante todo esse tempo. E a gente ministrava sozinha, uma música atrás da outra, não dava tempo nem de descer para poder tomar uma água, era uma engatada atrás da outra, a gente descia assim, morrendo, suada, e a gente continuava. E chegou um tempo que eu falei, Deus, eu tô fazendo alguma coisa errada, tem alguma coisa errada, porque já tem muito tempo que eu sou líder do ministério, e só tem eu e a Marina, e tem alguma coisa errada, não é pra ter dança, não é pra ter alguma coisa errada. E eu pensei em desistir, eu já tinha falado com Deus que eu não queria mais, porque não era possível que o ministério ia sobreviver com 2 pessoas. E aí Deus, na sua infinita misericórdia com a minha vida, usou uma pessoa, o líder do Ministério de Louvor da igreja. Ele me chamou para conversar porque ele queria dar um testemunho para mim. E ele falou que nas reuniões periódicas que ele tem com o louvor, quando algumas pessoas novas entram, ele pergunta por que a pessoa entrou, por que ele escolheu a nossa igreja. E 100% das pessoas falam que escolheram a nossa igreja por causa do louvor. E nesse dia foi um dia diferente, porque quando ele foi perguntar para os novos membros do louvor, um rapaz levantou e falou, eu quero dar meu testemunho. Meu testemunho é de que eu não gosto, nunca gostei de ministério de dança, nunca gostei de dança na igreja. Todas as igrejas que eu ia, que tinha dança, eu saía e ficava lá fora, esperando o louvor e a dança terminar. E eu só entrava na hora da palavra. E quando eu fui pra essa igreja, eu vim pra essa igreja pela primeira vez, entraram 2 meninas pra dançar. E eu, na hora que eu estava me preparando pra levantar, pra sair, pra ir embora, eu não consegui levantar. Porque eu fui muito tocado pela dança dessas meninas, eu senti o Espírito Santo nelas. E eu fiquei todo o louvor, sem prestar muita atenção no louvor, mas prestando atenção nelas e na ministração delas, e me tocou muito a ministração delas. E se hoje eu tô na igreja, depois de Deus, é porque eu fui tocado pela ministração dessas meninas. E isso foi uma injeção de ânimo na minha vida. Eu falei, Deus, então o Senhor tá nesse negócio, eu vou continuar. Depois desse testemunho, o ministério começou a encher. E teve pessoas, e aí teve os adolescentes, e o Ministério de Crianças começou a encher de criança, aí os adolescentes começaram a encher de gente, as jovens, e o Ministério começou a andar de uma maneira muito linda e sobrenatural. Entrou, Isabela virou adolescente, depois jovem, entrou para o nosso grupo, depois de um tempo a Nathalie entrou, eu fiquei como líder desse ministério 7 anos, e no início desse ano eu abri mão do ministério, porque eu queria fazer algo diferente, eu queria sair da igreja e... Na verdade não é sair da igreja, eu falei errado, gente, peraí, vamos voltar. Eu saí do ministério de dança, abri mão da liderança e quis sair das paredes da igreja, quis ampliar a forma como eu ministro, né? Eu ainda continuo na igreja, nós 3 somos da mesma igreja, participo de outros ministérios, mas não estou mais no ministério de dança. Eu quis, né, ministrar a dança através de uma outra forma, na verdade, é isso. E orando a Deus, eu pedi a Deus uma estratégia do que eu queria, como é que eu conseguiria dançar e ministrar a vida de pessoas sem estar num ministério fechado na igreja. E Deus deu esse propósito pra gente, o purpose. E aí eu falei com a Isabela, que já deu o testemunho dela de como foi, chamei a Nathalie pra estar junto também. E hoje nós estamos aqui, conversando com vocês, dando nosso testemunho. E basicamente essa é a nossa vida e foi assim que a gente chegou até aqui. Eu espero que vocês tenham sido muito edificados pelo que a gente disse. É a nossa vida, é um pouco da nossa história. Nós estamos fazendo tudo isso com muito amor e com muito temor a Deus, sabe? Estar nas redes sociais é muito difícil, são setas, é um peso espiritual muito grande e a gente tem perseverado e tem lutado porque a gente acredita que isso vem da parte de Deus, veio do coração do Senhor.
E a gente acredita que tem gente que realmente está sendo tocado pelo Espírito Santo pela simplicidade do que a gente faz aqui, pela nossa vida e pelo temor que a gente tem a Deus de estar aqui na frente dessa câmera agora com vocês, falando e nas outras vezes também ministrando a vida dele através da nossa vida, tá? É isso. Vocês querem falar mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Não? Eu falo de qualquer jeito. Gente, foi muito bom estar com vocês. Ficamos muito felizes de conversar mais um bate-papo com propósito. Se inscreva no nosso canal, dê um curtir, pergunta, dá dicas. A gente lê todos os comentários, a gente continua, ainda tá dando pra gente ler todos os comentários, tá? A gente tá anotando as musiquinhas que vocês dão de sugestão. Tem uma lista enorme. A gente vai ficar até 2028 pra dançar todas essas músicas, tá? Mas assim, a gente ora e aí Deus fala as músicas. Então a gente, na lista de vocês a gente tá orando e aí falando, vendo as músicas que a gente vai ministrar. A gente já tá com Me Leva Pra Casa, de Israel Subirá. A gente já tá com Lindo És. Então elas vão sair, tá? Segura aí que elas vão sair. Em nome de Jesus vai dar certo. Um beijo, lindos do canal. Até a próxima oportunidade. Tchau.